Graça e paz, queridos. Shalom. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem lá em casa? Tá tudo bem com a sua saúde? Tá tudo bem com suas finanças? Tá tudo bem no seu casamento? Quem é casado aqui? Olha que coisa abençoada. É muito bom ser casado, não é verdade? Aqueles que ainda não são, orem. Deus tem uma esposa, tem um esposo. Está preparado para cada um de vocês. Não é bom que o homem esteja só. Deus fez uma mulher apropriada para estar ao lado de um homem. Amém, queridos? Temos na igreja todo o ministério de formação. Temos as escolas de treinamento. Vimos os anúncios para a formação na escola de líderes, liderança avançada. Temos tantos cursos. Eu creio que um dos cursos mais importantes que temos é o para casais. É o investimento que fazemos no nosso relacionamento. E no final vai ser assim um tempo muito maravilhoso de celebração. Então você que ainda não se inscreveu para participar do curso de casais, se inscreva, vem estar conosco. Você vai ser instruído, ministrado. E os cão que estão lá dentro da tua casa perturbando o seu casamento vão sair de lá, viu? Digo, meu casamento é uma delícia. E se não é, pode ser, viu? Maravilhoso. Então nós vamos estar ministrando, ungindo, para que você seja bem sucedido na sua casa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A família é o nosso maior investimento. Glória a Deus. Então se você é casado, vai lá, faça a sua inscrição e venha participar conosco. Vai ser um tempo maravilhoso, poderoso, glorioso. Dá até para o Júnior fazer uma música desse negócio aí. Fazer um samba, Júnior. Depois você dá para cada casal um CD. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Dá uma arrumada nesse som para mim aqui no meu retorno. Está um pouco esquisito aqui. Quantos homens de verdade nós temos aqui, assim, homem mesmo? Vou dar outra chance. Se o cara não levantou a mão, você ajuda ele aí, pelo amor de Deus. Quantos homens temos aqui? Olha só, amanhã nós teremos uma noite muito especial para os homens. Se eu fosse você, mulher, mandava o seu marido para cá. A namorada mandava o namorado para cá. E se não tem esposa, se não tem namorada, venha você mesmo. E amanhã teremos uma ministração para homens. Ah, mas eu sou jovenzinho, eu sou homem. Se você é homem, você faz dessa espécie. É para você também. Mesmo se você seja solteiro, amanhã é para você, tá bom? 19h30, né, Clodeus? 19h30 amanhã teremos uma noite especial para os homens. Vamos ajustar a alma dos homens. Ah, maravilha, hein? Um homem bem ajustado, hein? O que pode acontecer? Então é amanhã, diga amanhã. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou ler novamente. Atente para o texto. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu
o que lhe tinha pedido. Curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós nos submetemos ao mover do teu Espírito. Queremos ser ampliados no entendimento. Queremos receber o manto e a unção do teu Espírito sobre nós. Ó Deus, que esta noite seja uma noite profética para entrarmos numa nova estação, para vivermos as novidades do teu coração. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome, bendize o teu nome através da minha vida. Eu clamo, ó Deus, pelo mover do teu Espírito, dando a liberdade para que o Senhor possa operar sinais, maravilhas e prodígios nesta noite. Ilumina os olhos do meu entendimento. Eu neutralizo agora aqui toda e qualquer ação e operação das trevas. Pai, no nome de Jesus, nós nos submetemos ao mover do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Em 2002, eu ganhei um livro, A Oração de Jabes. A Oração de Jabes. Quem já leu esse livro? A Oração de Jabes. É um livro pequenininho, mas ele é extraordinário. Ele é um livrinho maravilhoso. O livro, para ser extraordinário e maravilhoso, ele não precisa ser tão grande assim. Lógico, nós temos livros grandes, assim, enciclopédias, que são extraordinários para ensinamento, para doutrinação, mas não quer dizer que um livrinho pequeno ele seja insignificante. E este livrinho, chamado A Oração de Jabes, se tornou um livro ilustre e lido por milhares de pessoas na terra. Eu fico imaginando por que Deus não me deu a graça para escrever lá em 1920 esse livrinho, A Oração de Jabes. Mas Deus deu a alguém. E é assim que Deus faz. Mas eu creio que Deus deu a ele o entendimento e a revelação tão gloriosa e maravilhosa a respeito desta oração. E o escritor, ele escreve o livro, ele diz assim: o menino prodígio da genealogia. O menino prodígio da genealogia. E por que ele colocou essas características e designou isso a respeito de Jabes? Porque quando você começa a ler crônicas, olha, ler a Bíblia é um desafio. Você concorda comigo ou não? Hã? Se eu perguntasse aqui, quantas vezes por dia, ou quantas vezes por semana, ou quantas vezes no ano você pega a sua Bíblia para ter aquele momento, só você e ela, de leitura? É possível que alguns de nós ficássemos constrangidos. Então, há uma resistência muito grande para a leitura da Bíblia, para a leitura da palavra. Mas agora você imagina quando você entra nos textos das Escrituras, que vai falar de genealogia, a coisa se complica um pouco mais ainda. Se já não é fácil, já há resistência para lermos a Bíblia, agora quando chega na genealogia, a vontade que temos é de passar por cima de todos os nomes. Qual a importância de tanto nome? E quando você chega aqui no livro de 1 Crônicas, começa a genealogia desde Adão. Adão, Sem, Enos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém. A gente vai sair daqui amanhã, tá? Imagina, vai falando de toda a descendência e todos os nomes estão aqui. Então vai chegar quase que uma infinidade de nomes. E o escritor, ele está falando a respeito destes nomes, da genealogia. Mas de repente, na citação dos nomes, ele faz uma pausa. Ele dá uma parada. Porque esse personagem chamou a sua atenção. E por que chamou a sua atenção? Por causa do nome e porque ele tinha se tornado o mais ilustre. Mas o que tem a ver com o nome? Na verdade, Jabes, ele recebe este nome, Jabes. Jabes recebe, eu percebi que está um pouquinho escuro aqui, essa lâmpada aqui, está apagada, e está um pouco esquisito isso aqui, será que tem alguma coisa diferente? Imagina um negócio de uma lâmpada apagada perturbando a minha cabeça.
para vocês perceberem o quanto eu vejo as coisas. Jabes recebe esse nome, mas ele não recebe esse nome simplesmente por receber o nome como as outras pessoas quaisquer estavam recebendo os seus nomes. Na verdade, neste contexto da palavra, da Bíblia, dos escritos, o nome trazia uma significância. E na verdade o nome formava a personalidade e o destino das pessoas. Por isso que você vai encontrar na Bíblia muitos nomes que foram mudados. O próprio Deus muda nomes. Nós temos uma nova identidade. Domingo talvez eu fale um pouquinho a respeito disso. Essa nova identidade que temos em Cristo Jesus, para assumirmos este lugar nesta chamada de identidade. Mas Jabes, ele recebe esse nome com uma sentença de maldição vinda da própria mãe, porque a sua mãe o concebeu em meio a muitas dores, a muito sofrimento. Então ela disse assim: você vai se chamar Jabes, você vai simplesmente se chamar dor. Imagina uma pessoa que traz sobre si uma sentença dessa, advindo da mãe, como a sua conquista vai ser limitada, a sua influência vai ser restringida, dentre os seus irmãos você vai ser o menor, a tua conquista de território vai ser pequena, e os seus dias serão dias de dores. Imagina isso, a pessoa trazendo sobre si esse decreto vindo da mãe, no próprio nome. Quando nós vemos Abraão, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que quer dizer pai de nações. Abrão quer dizer pai exaltado. Quando Deus o chama, Deus disse depois no capítulo 17: você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão será o seu nome, para que a confissão de fé fosse ajustada e formasse em Abraão essa personalidade, pai de nações. Até então a personalidade de Abrão era simplesmente um pai exaltado, mas a partir da mudança de nome, vai dar forma a ele, para que ele se tornasse um pai de nações, um pai de multidões. Quando nós olhamos para Jacó, a insígnia dele era o suplantador, aquele que nasceu agarrado aos pés do próprio irmão. E depois ele também alcança uma identificação como o usurpador. Quando nós pensamos em Abraão, nós trazemos à memória principalmente a ideia de um enganador. Depois ele vai ter um encontro com Deus, ele vai lutar com Deus, ele vai receber um novo nome, uma nova identidade, e ele vai deixar de se chamar Jacó e vai se chamar Israel. Olha que coisa tremenda. Eu estava observando dois nomes interessantes, os filhos de Noemi, Malom e Quilion. Um quer dizer franzino e o outro debilitado. Imagina. A mãe dá um nome para o filho: você vai ser franzino e você debilitado. Ou seja, Debi Lloyd. Você já viu o filme Debi Lloyd? Imagina esse nome. O que aconteceu com eles? Eles morreram muito jovens, morreram novos. O nome. Então o nome traçava o destino das pessoas. O nome traça o destino das pessoas. E principalmente nesse contexto das escrituras, o nome tinha uma importância e significava o que a pessoa ia alcançar. Olha que interessante. Jabes, ele não trazia esse nome simplesmente por ser um nome comum. Na verdade não era um nome comum. Você não vai encontrar uma outra citação a respeito de Jabes, a não ser aqui em 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e versículos 10. São as únicas citações. Jabes vai fazer uma oração. Diga, uma oração. Olha a importância de uma oração. Para muita gente a oração é algo insignificante, mas eu quero dizer para você, a oração pode mudar o nosso destino, a oração pode mudar a nossa sorte, a oração pode abrir o céu sobre nós e derramar uma bênção tão extraordinária e que nos transporta para uma nova dimensão em Deus. E nós estamos aqui para isso. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Era a oração de Paulo para a igreja, em relação à igreja, para que a igreja se tornasse exatamente o propósito para o qual ela foi destinada e designada.
para que a igreja fosse cheia da plenitude de Cristo, assumisse o lugar de autoridade, curando os enfermos, expulsando demônios, vivendo a vida plena, a vida abundante, proposta e conquistada pelo Pai através de Jesus Cristo na cruz. A importância da oração. Lá estava Jabes, restringido, limitado, frustrado, cheio de dores. Mas Jabes, ele tinha consciência a respeito de um Deus que podia mudar a sua sorte. Jabes, ele conhecia as Sagradas Escrituras, porque ele vem de uma das tribos de Israel, que é a tribo de Judá, e ele fazia parte de ensinamentos, ele tinha ouvido a respeito de todos os feitos, de todas as maravilhas, desde os dias de Abraão. Jabes conhecia, na verdade, Jabes tinha ouvido muito falar a respeito do Deus de Abraão. Jabes não entra nesse cenário extraordinário, maravilhoso, como Moisés entrando num nível de chamada tão extraordinário, como Davi, e outros homens que a Bíblia destaca. O seu começo não foi nada grandioso, mas ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Ele se tornou simplesmente o mais ilustre, diga o mais ilustre, dentre os seus irmãos. A minha oração é para que Deus faça de você o mais ilustre lá dentro da sua casa, o mais ilustre desta cidade, o mais ilustre desta nação. Aí, apóstolo, mas quem aqui? Todos nós. Diga para o seu irmão, você vai se tornar o mais ilustre nesta geração. Ele fez uma oração comum. Ele começa orando assim: oxalá que o Senhor me abençoe. E diz: e alargues as minhas fronteiras. Terceiro, que seja a tua mão comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Até aqui, as coisas não estavam nada bem para ele. Mas a partir da oração, as coisas vão começar a mudar na vida dele. Pode ser que até aqui as coisas não estejam tão bem para você, mas a partir daqui, da oração que nós vamos apresentar diante de Deus daqui a pouquinho, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você pode receber? Diga para o seu irmão: as coisas vão começar a mudar na sua vida. Ele ousou orar: oxalá que o Senhor me abençoe. Nós não entendemos muito bem a respeito da bênção. Na verdade, há pouco tempo atrás, os filhos sempre pediam a bênção aos pais. Mas parece que foi caindo em desuso. Na verdade, quando ele diz: o Senhor me abençoe, ele está dizendo que algo sobrenatural aconteça na minha vida. Só por uma intervenção divina eu posso me tornar o que eu desejo me tornar. Ele tinha consciência disso. Jabes tinha consciência das suas limitações, das suas restrições. Ele tinha plena consciência da incapacidade que operava sobre ele. Ele tinha plena consciência da sentença liberada pela sua mãe, que o limitava, que o restringia, que o impedia de ser pleno. Ele tinha plena consciência. Ele pensava consigo: só uma intervenção divina pode mudar o meu destino. Só uma intervenção divina. É possível que você já tenha feito de tudo para mudar alguma coisa na sua vida. É possível que você já tenha buscado muitos meios para que algo mudasse, mas você percebe que não muda. Então o que você precisa? Da bênção. Diga para o seu irmão: a bênção. A bênção é uma intervenção sobrenatural. É algo que vem da parte de Deus para quebrar em nós algumas cadeias de algumas limitações, tirar alguns impedimentos, alguns embaraços que nos prende, que nos limita e que nos deixa cativos e reféns, impedindo-nos de sermos plenos.
Presta atenção. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às grandes tempestades, ventos contrários, o teu barquinho açoitado de um lado para o outro, você pode ter paz. Está me ouvindo? Você pode ter paz. Mesmo em meio ao grande vendaval que se levanta sobre a sua vida nesses dias, eu quero profetizar sobre a sua vida: haja paz. Haja paz. Eu percebo no meu espírito que Deus quer nos levar para novas dimensões de conquista, em todas as áreas. Eu percebo isso. Deus está nos preparando para coisas grandiosas. E se preciso for mesmo aí, o toque dEle, a bênção dEle, para desconectar-nos de algumas coisas e nos conectar a algumas outras coisas necessárias, Ele vai fazer. Você está disposto a deixar que Ele faça? Se preciso for, Ele vai nos desconectar de algumas coisas, e Ele vai nos conectar a algumas outras coisas, para que sejamos exatamente aquilo que Ele planejou para que nós fôssemos. Deus, Ele está se movendo sim nesses dias. A mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados, Ele não está lá no seu santo trono como que adormecido, Ele está pronto para responder o nosso clamor. Lá estava Jabes, sentenciado à pobreza, à miséria, à limitação, à dor. Mas ele se volta para o Deus de Abraão. Oxalá que o Senhor me abençoe, que a tua mão venha sobre mim, que as minhas fronteiras se alarguem, que eu seja livre da dor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Diga: Deus ouviu a oração de Jabes. Queridos, todos nós trazemos conosco uma herança. Todos nós trazemos conosco uma herança de paternidade, de família. Todos nós trazemos sobre nós influências do contexto em que nós nascemos, no lugar onde nós moramos, da religião que praticamos. Todos nós trazemos algumas influências espirituais, e nós trazemos marcas também na nossa alma. A herança que Jabes tinha sobre ele era uma sentença de dor, de limitação, onde a provisão seria escassa, a sua influência reduzida, ao ponto de se tornar o menor dentre os seus irmãos. Mas a oração vai mudar a sua sorte, e ele vai se tornar o mais ilustre dentro da sua própria casa. Oxalá que o Senhor me abençoe. Me abençoe. É importante nós orarmos, a importância da oração. Quando Josué estava no monte, ele orou, e ele queria conhecer, queria experimentar a glória de Deus. Eu rogo, eu te peço que o Senhor me mostre a tua glória. Olha que oração ousada de Moisés. O que você tem orado, o que você tem pedido, o que você tem colocado diante de Deus? É bíblico orar, é bíblico nos expormos diante dEle, é bíblico apresentarmos a Ele as nossas petições. E hoje é uma boa noite para você fazer isso. Diga para o seu irmão: hoje é uma boa noite para você se apresentar diante de Deus, fazendo a sua petição. Nós podemos viver uma vida abundante. É desejo do coração de Deus que você viva uma vida abundante. É desejo do coração de Deus que você viva uma vida plena. O próprio Jesus, ele disse: o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha a oração que ele faz: oxalá que o Senhor me abençoe. Eu preciso de uma intervenção divina para que a minha sorte seja mudada. Segundo, me alargues as fronteiras. Olha a oração que ele está fazendo: alargues a minha fronteira. O que isso quer dizer? Maior influência. Diga: maior influência. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não nasci para ser só isso.
Eu não nasci para viver deste tamanho. Eu quero mais, eu quero expandir as minhas fronteiras, o meu território. O contexto em que eles viviam era um contexto agrícola. Era preciso ter terra. Era preciso ter terra para que também pudesse ter um rebanho maior. Ele está dizendo, olha, o meu território, a minha influência, isso não é suficiente, eu quero mais. Quantos aqui desejam mais? Você pode influenciar ainda mais. Diga para o seu irmão, você pode influenciar ainda mais. Tudo que ele desejava era que o nome do Senhor fosse exaltado através da sua conquista. Se hoje ele fosse um investidor, ele queria que a carteira de investimento dele aumentasse. As conexões de negócios, elas podem ser expandidas. Diga para o seu irmão, os seus negócios podem ser expandidos. A sua influência pode ser bem maior. Você pode pedir o êxito da sua vocação profissional. Você pode orar a Deus para que você seja bem sucedido naquilo que você faz. Você pode clamar, chamando a bênção de Deus sobre as suas mãos, para abençoar o trabalho das suas mãos. É promessa de Deus, abençoar o trabalho das nossas mãos. E a Bíblia diz, tudo que você fizer, você vai prosperar. Diga, tudo que eu fizer. Olhe para suas mãos assim. Diga, tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Interessante. Deus falou comigo, eu já tenho compartilhado isso. Nós estávamos buscando a expansão da igreja, a influência da igreja. E a expansão da igreja é mais trabalho, mais influência, mais trabalho, mais gente para trabalhar, para alcançar o propósito e o objetivo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E Deus me mostrou um médico num consultório, e ele atendendo pessoas, prescrevendo receitas. E Deus falou comigo assim, a igreja pode ser como um médico num consultório, simplesmente prescrevendo algumas receitas. Não se faz exame em consultório, não se faz cirurgia em consultório. É um consultório que ouve pessoas e prescreve, às vezes, receita e pede alguns exames. Mas Deus falou comigo também, a igreja pode se tornar como um posto de saúde numa cidade, onde atende algumas emergências pequenas. E ali tem pessoas especializadas para atendimentos pequenos. Mas a igreja também pode se tornar um hospital, um lugar de referência, para atender toda sorte de pessoas, com seus problemas mais variados, endemoniados, lunáticos, perturbados, toda sorte de gente perturbada, a igreja pode corresponder e ministrar libertação. Mas Deus me mostrou quanto custaria um médico no consultório. Quanto custa isso? Quanto custa um posto de saúde? Agora, quanto custa e quanto de investimento tem que ter um hospital? E a minha oração foi, Deus, eu quero me tornar como igreja, como ministério na cidade, como um grande hospital. Essa é a minha oração. E eu creio que nós estamos avançando para lá. Tem algumas coisas acontecendo que a gente nem sabe porque está acontecendo, mas está acontecendo porque faz parte de treinamento, aperfeiçoamento, para que a gente possa administrar as causas piores que possam chegar a nós sem nos abalar. Você pode crer? O que Deus tem é tão extraordinário, glorioso e maravilhoso, mas nós temos um alvo, de nos tornarmos exatamente aquilo que Deus quer que a gente se torne. Jabes, ele ora, olha, eu desejo, Senhor, que as minhas fronteiras sejam alargadas, que o meu território seja ampliado. Eu quero exercer um pouco mais de influência. Quando nós olhamos para alguns anos atrás, o nosso nível de influência, e hoje o lugar que Deus tem nos colocado. Hoje nós temos debaixo da nossa cobertura de coordenação mais de 2.000 células no estado e também em São Paulo. Imagina isso, mais de 2.000 células. São centenas de pastores
estamos avançando, e nós temos orado constantemente para que a mão do Senhor esteja sobre nós, para que o Senhor nos abençoe e para que a nossa influência ainda seja maior. Quantos concordam? A sua influência vai ser ampliada no seu território. Diga assim: a minha influência vai ser ampliada. Diga: a minha influência vai ser ampliada. O que nós queremos é alcançar mais almas, mais vidas. O que nós queremos é mais famílias curadas, mais famílias restauradas. O que nós queremos são mais pessoas libertas e transformadas. O que nós queremos é mais pessoas libertas das garras do império das trevas, vivendo no reino do Filho do seu amor. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a minha oração. O que nós queremos ser como igreja, no nível de influência de impactarmos uma cidade, um estado e uma nação. Mais pessoas salvas, mais pessoas restauradas, mais pessoas cheias de Deus. Imagina uma cidade se curvando, se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Não vai ter mais crimes na cidade. As portas das cadeias poderão ficar abertas. Lá o inferninho, aqueles bares mesmo nervosos lá, aquilo fecha também. Mais de Deus. Diga: o que nós queremos é mais de Deus para a cidade. Amém? Essa deve ser a nossa oração. Eu vi o testemunho de uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala. Uma cidade tomada por violência. Veio o mover de Deus de um avivamento sobre a cidade. É impressionante nós vermos as cenas. Antes, centenas e centenas e centenas de bares, centenas e centenas e centenas de pessoas nas cadeias. O solo daquele lugar era estéril, não se produzia. Veio o mover de Deus. A influência da igreja começou a se manifestar. Os bares começaram a fechar. E as portas das cadeias começaram a se abrir. Já não tinha mais gente para prender. E sabe o que aconteceu com o solo? O solo de estéril se tornou fértil. E se transformou ali no lugar de exportação de legumes, frutas, verduras. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A cena é extraordinária. Quando nós olhamos para as Ilhas Fiji, há testemunhos, depois você coloca lá no Google, Ilhas Fiji, a história do avivamento. As ilhas e as cidades das ilhas estavam em convulsão social. Convulsão social. As gangues nas ruas, depredando. Veio o avivamento. Tudo foi sendo quebrado no mundo do espírito. As igrejas se unindo em oração. E Deus realizou uma obra extraordinária. E há um documentário a respeito das Ilhas Fiji, pela presença de Deus naquele lugar. A oração é: oxalá que o Senhor me abençoe. Que a minha fronteira, o meu território seja alargado. Quantos desejam isso? Diga: eu desejo isso para a minha vida. A nossa influência nesses dias, a nossa influência será o quê? Ampliada. A nossa influência como igreja, na cidade, no estado e na nação, ela será ampliada. Porque essa é a nossa oração. E esse é o desejo do coração de Deus. O que é a igreja? A igreja é você. A presença de Deus se manifesta na cidade através da sua vida. Você vai ser a expressão da manifestação de Deus lá no seu território. Deus vai te abençoar. A mão dele vai estar sobre a sua vida. A sua fronteira, o seu território vai ser ampliado. E o nome dele vai ser exaltado e glorificado através da sua vida. Você pode dar um aplauso a ele? Jabes, ele ora e ele diz: que a tua mão esteja sobre mim. Nós não entendemos muito bem a respeito disso. Mas quando Deus colocava a mão dele sobre a nação de Israel, ela avançava, ela prosperava. Nos dias de Josué e de Moisés, eles viram a mão do Senhor agindo e operando sobre a nação de Israel. Deus, ele coloca as suas mãos sobre o mar, e o mar se abre. Deus coloca as suas mãos sobre o Jordão se abre.
A mão de Deus estava sobre a nação de Israel, e quando a mão de Deus estava sobre eles, eles avançavam. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre a igreja primitiva, e todos os dias, pela mão de Deus, sinais, maravilhas e prodígios eram realizados pelos apóstolos. O que nós precisamos? Da mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu fico imaginando o pai com uma criança. A mão protege, a mão guarda, a mão abençoa. Jabes, ele sabia da importância da mão de Deus. Jabes sabia dos relatos onde a mão de Deus, quando a mão de Deus era estendida, a nação de Israel conquistava, prosperava e o povo avançava. Ele sabia da importância da mão de Deus sobre a vida dele, para quebrar a sentença da maldição, para quebrar a sentença vinda da sua própria mãe. Eu quero a sua mão sobre a minha vida, para me tirar do lugar que eu tenho vivido, para arrancar essas marcas de limitações na minha alma, e me fazer prosperar no meio dos meus irmãos. A mão do Senhor, ela está sendo estendida sobre nós nesta noite, para nos abençoar, para nos fazer avançar. Diga: eu recebo o toque da mão do Senhor sobre a minha vida. E ele vai orar, em quarto lugar, ele vai orar: me preserves do mal. Olha a importância disso. Me preserves do mal. Eu quero manter a herança que eu hei de receber. Não basta nós conquistarmos, muito mais do que conquistarmos, é preservarmos aquilo que nós conquistamos. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos feito prosperar, mas agora o que nós precisamos? Pai, nos livra do mal. É a oração que Jesus ensinou os discípulos. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações, nos preserve da calamidade. Olha que oração tremenda que ele faz. Depois, dentro do contexto, ele faz a oração completa, mesmo antes de ser alcançado pela bênção. Mas ele já ora: que o Senhor me livre do mal. Depois de o Senhor ter me abençoado, eu não quero esquecer-me jamais do quanto eu fui abençoado. Porque tem gente assim. 10 leprosos vieram a Jesus, 10. Jesus curou os 10. Jesus deu uma palavra a eles dizendo: se apresentem ao sacerdote, porque era o que estava escrito na lei de Moisés. Quando alguém era curado, ele deveria ir ao sacerdote, se apresentar ao sacerdote e fazer uma oferta pelo milagre alcançado, pela bênção alcançada. Jesus, ele abençoa os 10, e ele disse assim: agora vocês devem se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que apenas um se apresentou ao sacerdote, apenas um voltou para estar com ele, para agradecê-lo. Nós estamos prosseguindo na nossa caminhada. Muitos de nós já fomos abençoados, já alcançamos a resposta, e outros estão prosseguindo para o alvo. Mas jamais se esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus já fez na sua vida, e aquilo que está por fazer ainda. Que nada te tire do alvo, que nada te tire do propósito, nem as seduções do mundo, a fascinação das riquezas, e nem o teu tempo da luta, o teu tempo da guerra. Que a oração de Jabes seja a sua oração: me livre do mal, me livre do mal. Vamos avançar, vamos crescer, vamos prosperar, vamos influenciar, mas muito mais do que isso, que o Senhor nos livre do mal. Dê um aplauso a Ele. Se coloque em pé. Hoje é uma noite para você fazer uma oração sincera, como Jabes fez. Quando nós olhamos para as pessoas, nós não sabemos o que está dentro das pessoas, a não ser que o Espírito de Deus revela, porque Ele também pode revelar.
mas não tem espírito de adivinhação aqui. Então é possível que ninguém saiba o que está dentro de você, de guerra, de luta, de angústia, de ansiedade, de desafios. Mas existe um que sabe. Deus sabe. Agora, não basta simplesmente Deus saber, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que Jabes tinha sobre ele uma sentença que tinha vindo da sua própria mãe. Deus sabia? Sabia. Mas lá estava Jabes, vivendo a sua dor. Lá estava Jabes, vivendo a sua limitação. Mas um dia, Jabes ousou orar. Um dia. Para que o Senhor o abençoasse. Ele ousou orar para que a sua influência fosse ampliada. Ele ousou orar para que a mão do Senhor estivesse sobre ele. Ele ousou orar para que Deus o livrasse do mal. Então um dia, este é o dia que Deus preparou para você se colocar diante dele e fazer a sua oração. Por que Deus não mudou a sorte de Jabes simplesmente por mudar a sorte de Jabes? Porque as coisas não acontecem assim. Jabes orou, e hoje nós vamos orar, e Deus vai mudar a sorte. Amém? Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai ampliar o seu nível de influência, o seu nível de relacionamento, e você vai viver as promessas do Pai. As muralhas vão cair, as cadeias vão ser quebradas, e você vai sair deste lugar debaixo da unção profética para viver o sobrenatural de Deus. Vamos adorar. Pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, saibam que tu és Senhor, oh Deus. Levante o nome dele nessa noite, cante. E nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas irão cantar. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encheu do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Com sua mão direita levantada, você vai profetizar agora que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Vamos cantar, igreja. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Declare. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Profetize nessa hora. Muralhas vão cair. Declare. Muralhas vão cair. Declare com fé. Muralhas
muralhas vão cair. Aumente o volume e cante. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Canta muralhas, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Declare com fé. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Cantamos bom, cantamos bom. Tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Levante suas mãos aos céus. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. O que Deus fez por Jabes, Deus pode fazer por você. O que Deus fez na vida de Jabes, Deus pode fazer na sua vida. Hoje é uma noite para sermos tocados pelo poder do Senhor. Hoje é uma noite para sermos envolvidos pela mão do Deus Todo-Poderoso e sermos transportados para uma nova dimensão de autoridade, de poder, de alegria, de conquista do sobrenatural. Hoje é o dia para as marcas da pobreza, da ruína, da ansiedade, da angústia, da depressão. Agora é a hora para você entrar na presença do Senhor. O Deus que operou sobre a vida de Jabes, Ele está aqui para operar na sua vida. Toda sentença de maldição está sendo quebrada na sua vida. Todas as palavras de maldição liberadas na sua direção, como sacerdote sobre a sua vida, eu declaro agora revogadas no nome de Jesus. Todas as alianças e pactos das trevas feitos pela ignorância agora estão sendo revogados pela autoridade do nome de Jesus. Em o nome de Jesus, declara-se comigo: eu renuncio toda maldição familiar. Diga: eu renuncio toda maldição por uma herança religiosa. Diga: eu renuncio agora. O meu passado e o meu futuro está nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diga: hoje eu recebo uma nova identidade. Hoje eu recebo uma nova identidade, uma mente restaurada, uma mente liberta para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Dê um grito de júbilo. Aleluia. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Deus tem muito mais. Estamos apenas começando, entrando neste mover poderoso de influência sobre o território que Deus tem nos colocado. Domingo você vai ser ministrado uma palavra poderosa: a identidade de filho. Amém? A nossa mente renovada para assumirmos o lugar de autoridade como filhos no mundo do Espírito, e todos vão perceber a diferença. Amém? Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação.
o equilíbrio sobre as nossas vidas. Diga para ele do teu lado, para ela do teu lado: você é uma ilustre ou um ilustre do Senhor. Diga: ilustre. Amém? Se assente um pouquinho aí. Jabes se tornou o mais ilustre. O mais ilustre. É o que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos continuar na nossa caminhada e na nossa jornada. Escute bem um pouquinho aqui. Ouça-me. Continue o seu propósito de consagração. Continue. Continue. Deus quer nos marcar para uma nova estação, para um novo tempo. Eu percebo isso no meu espírito. O jejum não é um regime, mas é uma dieta espiritual. E nos dá sensibilidade para ouvirmos Deus. Deus vai falar com você nesses dias. Deus vai trazer luz, entendimento, revelação. Deus fala, Deus dá a direção. E Deus vai te dar a direção clara para você prosseguir na caminhada e na jornada de fé, para se tornar exatamente aquilo para o qual você foi comprado por Jesus. Amém? Então, suporte os seus dias de tribulação, suporte. Deus está nos preparando para coisas grandiosas. Já estamos vendo do outro lado. Já vislumbramos a terra. Estamos entrando na terra e possuindo a terra. Deus te capacita para este tempo. Deus te capacita para este momento. A glória do Senhor está se manifestando sobre a sua vida. A Bíblia diz: levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, vai repousando sobre ti. Diz mais: os povos, os reis e as nações caminharão à luz que resplandeceu sobre você. Nós somos colocados como astros neste mundo, para dar direção para as pessoas. Você vai se tornar o maior agente de cura, de libertação e de salvação da cidade. Quando você recebe, diga amém. Amém. É isso mesmo. O desejado das nações. Glória a Deus. Amém. Diga obrigado, Senhor. Na última sexta-feira do mês, às 22 horas, nós estaremos lá no CETOC, para um tempo muito especial, onde nós vamos ter um ato profético, queimando os pedidos, e Deus vai derramar da glória dele ali também. Mas nós vamos prosseguir aqui nas quartas-feiras, e quando chegarmos a agosto, nós teremos 5 semanas de ministração. A minha fé tem fundamento. O fundamento da sua fé. Quando alguém perguntar qual é a razão da sua esperança, você vai ter a resposta. Qual é a razão da sua fé? Você tem a resposta. Amém? Aí quando chegarmos em setembro, nós vamos entrar com um tema: derrubando gigantes. E nós vamos ter um tempo de oração, de consagração, e vamos chegar no dia 31 de dezembro, marcados pelo Espírito Santo, e celebrarmos aqui a conquista extraordinária deste ano de 2016. Amém? Todos nós vamos ter o que celebrar. Os feitos do Senhor serão grandes. Ainda tem tempo, mas hoje é uma noite onde Deus está te estabelecendo numa nova dimensão. Nós vamos consagrar os dízimos, nós vamos consagrar as ofertas. Cada oferta é como um sacrifício que nós apresentamos diante do nosso Deus. É uma semente que plantamos. A Bíblia diz que cada semente ela produz segundo a sua espécie. O livro do Gênesis é o livro da criação. Gênesis 6 diz que enquanto a terra existir, não vai deixar de haver inverno e verão, frio e calor, noite e dia, e também não vai deixar de existir a semeadura e a colheita. É uma lei espiritual. Ninguém revoga. Olha, está decretado que agora não vai ter mais noite. Não tem como revogar. Está decretado que agora não tem mais frio nem calor. Isso foi estabelecido por Deus. A lei da semeadura é uma lei divina. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz que isso ele ceifará. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se você abraça, você é abraçado.
Se você se afasta, alguém se afasta de você. É assim. Deus nos dá sementes para plantarmos. Plante sementes de cordialidade, plante sementes de amor, plante sementes de gratidão, plante sementes de elogio. Plante sementes. Conforme a semente que você planta, vai ser o fruto da sua colheita. Nas finanças é a mesma coisa. O nosso dinheiro é uma semente. E você semeia, segundo aquela espécie, você vai poder colher. Eu quero orar pelas suas finanças. Curva a sua cabeça. Pai, agora vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Ó Deus, não é por força, não é por violência, não é por constrangimento, por necessidade. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Atento, Deus, para a expressão de fé, de fidelidade, generosidade da igreja, dos teus filhos. Que as janelas do céu se abrem, que venha uma bênção tal, que haja abundância, que haja fartura, o transbordar dos celeiros, dos lagares, que venha a abundância sobre o teu povo. Atento, Deus, agora para a expressão de fidelidade, de generosidade do teu povo, no nome de Jesus, amém. Os obreiros podem distribuir os envelopes, e você pode vir ao altar, consagrando as suas finanças ao Senhor. Se você tem algum pedido para trazer também, já pode trazer no altar o seu pedido. Depois nós vamos estar orando pelos pedidos. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lá, 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 lara, lara, lá. E Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está e nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. E lara, lara, lá, lara, e lara, lara, lá, lara, 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 lá, la, 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 lara, lara, lá, la, 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 e lara, lara, lá, la, la, e lara, lara, lá, la, la, lara, lara, lá, la, 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 lara, lara, lá, la, la. Glória a Deus. Anote esse texto que eu li, 1 Crônicas 4. Amanhã de manhã, faça essa oração. Você pode fazer essa oração amanhã cedo? Eu vou publicar depois a oraçãozinha lá no Instagram. Mas faça essa oração amanhã de manhã. Que o Senhor abençoe o meu dia. Que o Senhor abençoe a minha casa. Que o Senhor abençoe a minha família. Que o Senhor abençoe o meu apóstolo. Que o Senhor abençoe o meu pastor. Amém? Ore por mim também. Uma oração. É tão simples,
mas atrai grandes respostas da parte de Deus. Nós seremos tudo aquilo para o qual nós somos comprados na cruz do Calvário. Viveremos a plenitude da conquista de Cristo. A morte de Cristo não foi em vão por nós. Amém? Viveremos a vida abundante. Vamos orar? Se você puder dobrar os seus joelhos, dobre aí os seus joelhos, nós vamos estar orando. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite. Nós nos prostramos diante do teu santo trono. Entramos na tua presença pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Pai, porque temos acesso e entramos com ousadia para que o Senhor mude a sorte do teu povo. Pai, aqui existem causas, razões, pedidos, e eu os coloco diante do teu santo trono. Que a tua mão poderosa esteja agindo a favor dos teus filhos, e o teu plano e o teu propósito sejam estabelecidos. Sejam frustrados os planos de Satanás. Todas as reivindicações das trevas sejam quebradas. Que o teu Espírito se mova em cada lar, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo restauração. Eu oro por famílias, eu oro por casais, eu oro por pais, eu oro por filhos. Eu os coloco diante do teu santo trono. Deus, dá ordem aos teus anjos. Os conflitos dentro dos lares, todo espírito de morte seja vencido agora, no nome de Jesus. Espíritos de morte designados por Satanás para agir dentro dos lares, agora sejam vencidos no nome de Jesus. Derrama sobre nós o bálsamo fresco, que a alegria do coração dos teus filhos seja plena, que a paz que excede o entendimento humano esteja a guardar as nossas mentes e os nossos corações. Ó Deus, a racionalidade da alma, todo o humanismo que envolve as mentes, vem com o teu Espírito, desmantelando e frustrando as construções de ideias e pensamentos que contrariam o teu plano e o teu propósito. Nós nos submetemos ao mover do teu Espírito. Dá livramento ao teu povo. Livra-nos do mal, ó Deus. Livra-nos da calamidade. E que a conquista seja preservada para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Em o nome de Jesus eu oro e já te agradecendo. Amém e amém e amém. Diga amém. Glória a Deus. Não se esqueça, amanhã uma reunião especial para os homens. Não se esqueça também de se inscrever para o curso de casais e também para os nossos encontros, escolas de líderes e liderança avançada. Deus que te abençoe. Shalom. Vá em paz. Muralhas vão cair, muralhas vão cair.